Tudo começou quando Sarai Moon foi sugada para aquele mundo esquisito. Logo depois, um sujeito planta chamado Solomon surgiu também. E após alguns minutos, um tal de Ryu. Feio pra caramba. Honestamente, eu não sabia o que devia fazer naquele lugar. Então, eu assisti enquanto Solomon tomava a frente e construía uma casa. Como ele sabia fazer isso era uma coisa desconhecida para mim. Mas fiquei impressionada em ver ele construindo tudo. Decidi tentar aprender sobre aquele mundo, então comecei a tentar quebrar as árvores como eu via eles fazendo. Mas eu estava fazendo isso com um ramo na mão e parecia a maneira mais burra de fazer isso. Senti que até a vaca que estava ali por perto estava me julgando. Otária! Enquanto isso, Solomon continuava subindo a casa, enquanto o Ryu Hayusa continuava buscando suprimentos para poder ajudar, né, a construir coisas novas e que a gente pudesse fazer novas ferramentas. Como eu não sabia nada sobre isso, fui observar os animais, né, ver como é que eles interagiam, até eu voltar para casa, porque estava anoitecendo, e eles me chamaram para poder ficar ali num lugar mais seguro, embora a casa ainda não tivesse fechada ainda nesse comecinho da noite, mas já era perigoso. Como era a primeira noite, a gente ainda não tinha todos os recursos como grades, né, portas, então acabou que a gente teve que fechar a casa completamente na primeira noite, o que deixou completamente escuro. Fica escuro. Mas Solomon não aguentou muito tempo dessa escuridão. Mas é só porque eu não gosto de ficar no escuro. Mas enquanto a gente esperava, eu descobri como ver meu rosto e decidi ficar admirando a beleza, né, do meu personagem, Sarai, linda, toda divosa, cabelinho rosa, sabe? Assim, uma coisa bem chique. Aí Ryu, nosso companheiro obsessivo, decidiu que ia começar a cavar dentro de casa e cavar, mas isso se mostrou muito útil em breve, pois nós estávamos ali no escuro e essa sua atitude iria nos trazer a tão esperada luz. E assim sobrevivemos à primeira noite. Mas por quanto tempo? Eu vi ele por aqui, cara. Os zumbis já estão pegando fogo já, né? Não, faz uma porta, pô. Ai, que legal, eles pegando fogo. Ai, tem um bicho ali jogando flecha. Tô sendo macetado, tem uma aranha querendo me macetar. Aranha? Foda-se as aranhas! Puta que me pariu! Eu odeio aranhas! Por que eu saí? Por que eu saí? O trauma foi forte demais. E por isso Sarai acabou andando por aí oferecendo suas maçãs pra qualquer bicho que ela visse. Como essa galinha aí, que claramente está com medo desse surto psicótico da Sarai. E não foi o único bicho que ela assustou. Ela também ofereceu isso pra uma ovelha. Coitada da ovelha, claramente não estava nem um pouco afim e nem aí pra ela e sua maçã. Voltando para casa, pois estava escurecendo, Sarai decidiu que ela era corajosa o suficiente para caçar seu próprio monstro sozinho. Morreu. Mas quando amanheceu, sentindo um senso vingativo, ela decidiu tentar de novo. Perseguiu o esqueleto com um arco e conseguiu finalizar ele. Mas esse mundo na verdade é muito hostil e enquanto explorava por aí, não levou muito tempo para ela ser queimada por um zumbi que estava pegando fogo. E cercada por vários e vários monstros. E tá vendo esse creep aí? Ela morreu. Cada vez que Sarai Moon morre, ela sofre um probleminha da cabeça, que ela começa a oferecer itens aleatórios para bichos, e dessa vez ela tá oferecendo um osso para um porco. Só mostra a instabilidade mental deste personagem, que não sabe lidar com frustração. Sarai se impressiona com a chuva caindo naquela noite maravilhosa e mágica. Como é a primeira vez que vê chuva nesse mundo, ela registra cada momento, impressionada e encantada. Mas a magia nesse mundo pode rapidamente se tornar uma grande catástrofe quando os monstros se aproximam de você.
Eu tentava prender animais infinitamente sem saber como atraí-los, prendê-los de maneira completamente idiotas, mas sem conseguir. Então, esse é um desses momentos que eu estou tentando prender essa vaca aí, mas como eu não tava usando o joystick, complicou muito pra mim, e eu acabei sendo muito lenta e ela foi embora. Do lado da nossa casa, o Ryu abriu uma cratera ali naquele buraco, todo esse espaço aí foi aberto pelo Ryu, obcecado em cavar, e ele ficou cavando e cavando infinitamente que nem um maníaco. Eu, Sarai, estava determinada a ter um pet e por isso segui um lobo com osso. Ele ficou me olhando, desconfiado, e eu pensei, agora, finalmente eu terei um pet. O que eu não podia prever é que quando me aproximasse dele, sem querer eu ia apertar o botão errado. E isso iria custar a minha vida. O lobo me atacou e me matou. E o meu sonho, meus desejos, a minha certeza de que eu queria ter um pet, desapareceram. Mas eu não me dei por vencido. Peguei aquele osso e voltei para a floresta. Eu queria porque queria reencontrar aquele lobo. Depois de tanto andar, já havia até escurecido, e eu comecei a perder as esperanças de novo. Quando voltei para casa, percebi que Ryu e Sailor Moon estavam ainda obcecados em cavar ao redor da nossa casa. Se você olhar para frente, olha aquele corredor enorme que apareceu do nada de frente para nossa casa. Eles estavam realmente determinados a explorar, a cavar, a fazer construções, e eu só pensava no lobo. Já havia se passado muito tempo, já havia se passado dias, quando de repente andando eu vi algo. Tinha certeza que eu tinha visto algo, era ele. Desta vez eu iria fazer diferente. Dessa vez eu iria conseguir. Seria a primeira vez que eu não ia ficar oferecendo itens aleatórios para bichos aleatórios. Eu já sabia o que ele queria. E eu já sabia o que fazer. Mesmo que ele estivesse escondido entre as árvores, eu me aproximei calmamente, conversei. E aquele foi o momento mais marcante da minha gameplay. Eu fiquei com muito medo de bater nele de novo sem querer, por isso eu tava demorando. Mas finalmente consegui. Ele era meu. Um momento emocionante. Ver ele me seguir, trazer ele pra casa a primeira vez, foi um momento inesquecível. Enquanto isso, Sailor Moon domava uma galinha. Sim, ele a fez seguir, a alimentou, trouxe até aqui, e eu fiquei impressionada com o fato de que tínhamos agora 2 pets rondando nossa casa. O meu lobo maravilhoso e aquela galinha. Sailor Moon foi o responsável por criar o nosso primeiro cercadinho para pôr um bicho, e era o recanto da galinha. Foi um prazer assistir este momento marcante naquele nosso lar, que agora parecia mais um lar porque também tinha bichinhos, embora a galinha conseguia fugir no começo. Longa história. E então aquele momento doce de colocar ela presa lá dentro a primeira vez, quando de repente somos atacados. Mas o meu cachorro defende a gente, o meu lobo defende a gente. Eu fico tão feliz porque eu tenho ele e porque ele seria de grande ajuda, um protetor, um herói. Essa foi uma das primeiras vezes que eu realmente criei alguma coisa. Eu fui até a mesa e comecei a criar o portão, porque pra gente poder abrir e fechar quando a gente quisesse, estava faltando um portão no cercadinho. E aí este foi o meu trabalho, foi a primeira vez que fiz algo que eu aprendi ali a mexer nesses menus e fazer isso. E nesse novo momento da aventura, decidi passar pelo corredor pela primeira vez, feito pelo Ryu e pelo Sailor Moon, para ver até onde ele ia dar. Fiquei curiosa para ver o que tinha do outro lado, mas eu quase caí de um abismo. Nesse momento eu tava levando dano,
E este é um dos momentos mais tristes dessa narrativa. Estava levando dano para uma bruxa. Meu cachorro estava tentando me defender. Ele levou dano. Eu morri. Quando eu acordei, estava em cima do telhado. E o meu cachorro estava comigo. Mas ele estava levando dano, levando dano, levando dano e levando dano. Junto com Ryu, ainda conseguimos tirar ele de cima da casa, já que ele estava preso. Ryu fez a escada para que ele pudesse ter um caminho para descer. Eu não sabia o quão machucado ele estava. Então fui atacada por um zumbi, enquanto esperava ele descer. E ele veio ao meu encontro para me salvar. A verdade é que ele morreu pro zumbi, enquanto tentava salvar a mim e Ryu. E esse foi o momento mais triste pra mim de toda a gameplay. Não importava o quanto eu andasse, onde eu estava, eu não tinha mais meu lobo. E eu não ia encontrar outro ali. Ficou claro que toda aquela nossa história, desde o momento em que ele me matou, que eu insisti, que viramos amigos e ele me protegeu, tinha acabado. E eu tinha que aceitar. Aquele lugar já não era mais um lar pra nós. Solomon encontrou um lugar diferente. Pegamos nossas coisas e o seguimos mundo afora. Com sonhos, com expectativas e com uma esperança de que um lugar novo nos trouxesse novas experiências e menos perdas. Nem eu nem Ryu sabíamos o que nos esperava nesse novo lugar, mas fomos empolgados e inspirados. Eu sabia que sentiria saudade do lobo, mas esse mundo é imenso, é infinito. De longe, começamos a ver aquele lugar, uma casinha no topo da montanha ao longe. Aquela era a vila que Solomon havia encontrado. Era o nosso novo lar. E era um lugar lindo, majestoso. Dava para ver as cerejeiras ao redor, vários animais, moradores, plantações de alimentos. Tudo aquilo era tudo muito impressionante. Este novo lugar nos dava esperança. E olha o que é aquilo. É um golem. Esta é a nossa casa, protegida por um ser poderoso. A gente andava, via lhamas do lado de fora. O lugar era novo, trazia uma vibe diferente, novos ares. E ali a gente reescreveria uma nova história.